Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de estudos. Sala cheia, já começamos aqui com mais de 50 pessoas. Muito feliz por essa oportunidade, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, aprendendo, buscando conhecer, buscando esse autodescobrimento. Tem me feito muito bem esse estudo, a médio e longo prazo, né? Como eu sempre coloco, a curto prazo não é nada bom, mexe bastante, incomoda, mas é para isso que estamos aqui. Vocês, amigos da Rádio Amigo Espírita, o meu boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado por nos acompanharem por aí, dando do jeito que conseguem. Vocês, amigos que baixam no SoundCloud também, sejam muito bem-vindos, tá? Onde quer que vocês estejam ouvindo aí, tem gente que fala que escuta passando roupa, no trânsito, fazendo o almoço. Muito obrigado pela companhia. Tem gente que baixa os áudios e os vídeos para estudar em casas espíritas, em grupos fechados, levem o material, tá? Sempre lembrando que o material é disponibilizado na minha página no Facebook, é só baixar esse material, tá todo desse jeito que eu apresento aqui, para que vocês estudem da melhor forma que encontrarem aí na casa de vocês, ok? E vocês que estão aqui presencialmente, bastante gente, tá? Eu também abri para algumas pessoas que não podem acompanhar o estudo, deixarem o nome lá no Facebook, assim o nome pode ser falado. Eu vou só deixar isso claro, que isso aqui é importante porque essa é a diferença do estudo. O material fica disponível no YouTube, fica disponível na internet, mas se fosse apenas uma apresentação, como se fosse uma palestra, então não haveria necessidade das pessoas modificarem os seus horários para estarem aqui, tá? Por isso que eu sempre vou primar por falar o nome das pessoas que querem falar o nome, tá? Isso algumas pessoas disseram que não é necessário, mas eu vejo que é uma forma de unificar, que nós vamos nos conhecendo e tudo mais. Fico muito feliz que estejam aqui. É bem mais legal fazer o estudo quando a sala está cheia do que quando aquele dia que a sala travou, por exemplo, e eu acabei ficando sozinho, ficou sem interação, tá? Então, para começar, eu vou deixar aqui o meu boa noite para Helenice de Barra dos Garças, no Mato Grosso, a Luzia de Natal, no Rio Grande do Norte, a Lúcia do Rio de Janeiro e a Reilda de Governador Valadares, que me recebeu muito bem lá na palestra que eu fui fazer. E o pessoal que está aqui, a Estela de Los Angeles, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Deise do Rio de Janeiro, a Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Elissa de Americana, também pela primeira vez aqui na sala, Americana aqui em São Paulo, a Luciana de Salvador, a Roberta de Fortaleza, no Ceará, o Allan Kardec, do Rio de Janeiro, a Viviane de Pindamonhangaba, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, Cristiane de Marabá, no Pará, Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Edna de Suzano, em São Paulo, a Noêmia de BH, a Cleide de São Paulo, capital, a Silvia de Ribeirão Preto, São Paulo, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, o Jamil de Apucarana, também no Paraná, a Maria de Curitiba, o José de Fortaleza, no Ceará, e o Pedro Roberto de Florianópolis. Teve gente que colocou o nome depois, mas eu deixo anotado só até começar o estudo. Depois que começa o estudo, não dá mais, porque senão eu me perco aqui no tempo, ok, pessoal? Então, quem quiser que eu fale o nome aí tem que entrar um pouquinho antes de começar. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Edivaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização desse estudo é pela Rede Amigo Espírita, tá? Quem não conhece a Rede Amigo Espírita é um portal muito parecido com o Facebook, é uma rede social só para compartilhamento de conteúdos espíritas, ok? Tá para criar um perfil, adicionar amigo, tudo isso. Então, digita lá no Google Rede Amigo Espírita, cria o seu perfil e vá adicionando pessoas, tem bastante artigo, material, tudo que você quiser, você encontra lá. Entre vários outros estudos mediúnicos, doutrinários, evangelho no lar, tudo isso. Eu sou Vitor Antenori Rossi, falo aqui de São Paulo. Este é o encontro de número 27. Começamos o mês de setembro de 2015. Estamos no capítulo 3, Consciência e Vida, e hoje começaremos o 3.2, Consciência Responsável, parte 1. Para quem não se lembra, na semana passada nós estávamos na incursão na consciência, então tentando entender o que era a consciência, qual a importância de nos tornarmos conscientes de nós mesmos, das nossas falhas, das nossas limitações, para que possamos dessa forma, então, promover mudanças.
Considerando então que nos tornamos conscientes acerca de nós mesmos, agora nós vamos entrar na temática que diz respeito à responsabilidade que a consciência nos traz. Tá? Por que a consciência traz algumas responsabilidades? Por que este aspecto permite que uma pena seja diferenciada para o mesmo crime? Porque o que se baseia a diferença é a consciência que o indivíduo tem do que está fazendo. Tá? Um aborígene matando um animal para sobreviver é diferente de um homem civilizado matando um animal por diversão. Tá? Da mesma forma que uma pessoa que tem consciência do que está fazendo, ela paga sempre muito mais, espiritualmente, é claro, do que aquela que não tem consciência e que, pela ignorância, não sabe exatamente o que está fazendo, tá bom? Então, nós vamos deixar isso aqui bem claro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos lá. Continuando, então, começando no texto, em Joana. Responsabilidade, em bom vernáculo, é a qualidade ou condição de responsável. Então, eles começam definindo o que é responsabilidade, né, numa visão bem dicionário, né? Qualidade ou condição de responsável. Bom vernáculo é a linguagem na sua essência, né? Na sua forma mais bonita, na sua forma mais perfeita. Então, em palavras corretas, em palavras bem ditas, responsabilidade é a qualidade ou condição de responsável. O ser responsável, por extensão, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral, quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. Então, este aqui, o ser responsável por extensão, né? Além disso que já foi falado, é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos. Não é passar não é passar adiante, não é se desfazer, é concluir. E essa responsabilidade, ela é muito difícil, porque ela fica atrelada na nossa existência à procrastinação. Procrastinação é um dos maiores males, assim, que as pessoas pedem ajuda em consultório, né? Clinicamente, um psicólogo, eu posso falar só por mim, né? Porque eu não estou no consultório dos outros, mas a procrastinação é uma das maiores queixas. A pessoa já é consciente do que precisa fazer, mas não consegue dar aquele passo. Não consegue dar o passo para mudar o casamento, para mudar o emprego, para mudar o comportamento, a alimentação, o vício. Já é consciente, né? Certas coisas não precisam mais serem ditas. Ninguém precisa falar que o cigarro faz mal, mas ainda tem um monte de gente que fuma. Não é que essas pessoas são inconscientes dos males do cigarro, é que tem alguma coisa que a impede de parar. Fica mais difícil para essas pessoas. Então a procrastinação ela fica atrelada a isso, é o indivíduo que ele é irresponsável, se for pegar nessa terminologia. Talvez não para com os outros, mas para com ele mesmo. Tem gente que consegue fazer muito bem as coisas para os outros, faz tudo pelos outros, mas para si mesmo procrastina. A cama do filho está arrumada, as roupas do filho estão arrumadas, as coisas do trabalho estão todas em ordem, mas a gaveta da pessoa está uma bagunça. A higiene pessoal dela está em segundo plano. Todo mundo em casa tem roupa nova, ela está com as roupas velhas, tá? Porque vai deixando. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço isso, e se torna irresponsável para consigo mesmo, consigo mesma. Tá? E isso gera um sofrimento psicológico, porque o indivíduo que gastaria, sei lá, 3 horas fazendo a faxina, fica 3 dias sofrendo porque não fez a faxina. Então, ao invés de trocar aquele sofrimento psíquico que duraria 72 horas por um sofrimento teoricamente físico de 3 horas, ele prefere ficar nesse campo que é mais neurótico, nesse campo que é mais psíquico e sofre se culpando. Eu deveria ter feito, por que eu não fiz? Não, mas amanhã, a hora que eu levantar, eu faço. Aí amanhã levanta e não faz. E nisso vai virando uma bola de neve em que ele começa a não gostar de si mesmo, né? A pessoa começa a não confiar mais em si mesmo, Deixa tudo para a última hora. Funciona, mas às vezes acontecem os imprevistos, né? Por exemplo,
Você deixa para montar uma aula, um relatório na última hora, aí a internet da sua casa cai, a energia acaba, aí tem que mentir, né? Inventar aquela desculpa, e aí gera um peso maior ainda. Por uma coisa que em uma hora teria se resolvido se ele fosse responsável. Tá? Fielmente dos deveres e encargos que lhes são conferidos. Encargos que lhes são conferidos. Você e eu também colocamos deveres para nós. Não fiquem presos a esse dever que os outros ditam. Devemos ser bons, devemos ser justos, devemos isso e aquilo. Não, é aquilo que eu coloco para mim mesmo. Vitor, você precisa emagrecer, ou então você precisa ser menos agressivo, ou então você precisa ser mais proativo. E aí você vai dialogando consigo mesmo, impondo certos deveres, mas na maioria das vezes acaba por falhar, e aí passa a não confiar mais que dá conta de fazer as coisas, né? E isso é uma situação muito problemática. Responde pelos próprios atos ou pelos de outrem, tornando-se de caráter moral, quando defende os valores éticos pertencentes aos outros e à vida. Porque eu sou responsável, tá? Não é assumir a responsabilidade pelo outro, sabe? No sentido de, não, deixa que eu seguro a bronca aqui para você não ter que segurar. Porque isso aí impede o outro de crescer. Mas é perceber que não é só o seu marido que é o problema no seu casamento. Não é só o seu filho que é o problema na relação entre vocês. Não é só a sua empresa que é ruim. Você tem responsabilidade nisso. Você deixou as coisas chegarem nesse ponto. E o indivíduo que não tem responsabilidade é aquele que costuma se vitimizar muito. Entra na autocomiseração. Puxa, mas eu fiz tanto pelos outros. Olha a situação onde eu tô. Coitado de mim, coitada de mim. Olha como eu sofro nesse casamento. A visão correta, trazendo a responsabilidade, seria: olha como eu sofro neste casamento em que eu me coloquei por ter medo de ficar sozinha. Aí pronto, aí a pessoa está assumindo responsabilidade, inclusive pelo marido agredi-la, traí-la, bater nela, desrespeitá-la, porque ela de alguma forma percebeu que isso estava acontecendo. Depois que aconteceu, continuou lá. E então não adianta ficar responsabilizando só o outro, né? É fazer uma leitura mais analítica de todos os eventos que estão te incomodando. Seguindo, a responsabilidade pode ser deferida, desde quando é delegada por uma autoridade ou lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa é a mais comum, encontrada em toda parte. Compartilhar aqui a Tereza. Eu também era assim em muitas coisas, hoje diminuindo um pouco esse tipo de conduta, porque torna-se consciente. E o Cássio coloca que a consciência acaba nos cobrando. Estar consciente é isso. Bom, eu tenho noção que eu preciso fazer, isso passa a ser um problema. Por isso, para as pessoas que não buscam o conhecimento, a vida é mais fácil, porque elas são ovelhas, né? Elas querem o pastor. Elas enxergam, por exemplo, a imagem de o Jesus é o meu pastor, e Deus é o meu pastor e eu sou a ovelha, mas colocam aquelas fotos de Jesus com o cajado como alguém que está nos guiando, mas em dado momento teremos que assumir o cajado também. Não adianta ficar só sendo ovelha. Eu tenho que me tornar consciente e responsável pelas minhas escolhas, porque é muito fácil ser conduzido pelo pensamento dos outros. A consciência começa a nos prejudicar nesse sentido quando não sabemos exatamente o que estamos fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou seguir o que o dirigente espírita fala, que o pastor fala, que o padre fala, que o cientista fala, que o médico fala, mas e aqui dentro? Nunca vou escutar? Eu nunca vou pedir a minha opinião? Eu nunca vou tomar uma decisão que contraria os outros? Que me firma no mundo? Que me faz pertencer ao universo? Mas se eu fizer isso as pessoas vão me abandonar. Então deixe que abandonem. Este momento em que você estará solitário, solitária, é um momento passageiro. Você está se desligando de coisas que não são mais necessárias, de pessoas que não são mais necessárias, e abrindo aquele vazio fértil que nós já falamos aqui, para entrar outras coisas na sua vida. Agora, esse medo de quê? Porque quando estamos sozinhos, estamos com nós.
Este é o medo do indivíduo. Eu tenho medo de ficar sozinho. É porque conhece pouco a si mesmo. Se acha chato, se acha sem graça, acha que não sabe fazer nada, não quer a própria companhia. E aí exige que os outros queiram. Eu quero que meus amigos me chamem para sair, eu quero que minha esposa goste de mim, eu quero que meus filhos queiram brincar comigo, mas eu não gosto de ficar comigo. Porque quando eu fico sozinho, eu fico triste. Eu sou uma pessoa que não sabe me fazer dar risada. Eu sou uma pessoa que não sabe que música ouvir se alguém não colocar play lá no Spotify, no rádio, onde for. Porque o indivíduo não é consciente da própria realidade. Tornando-se consciente de si mesmo, vai perceber onde é criativo, está sozinho, vai pintar um quadro, vai escrever um livro, vai jogar dominó sozinho, vai fazer alguma coisa de poesia, vai refletir, vai meditar, nadar, correr, mas faça. Aprenda a conviver com a sua companhia, porque isso vai te dando consciência de si mesmo. Quem não tem consciência de si mesmo teme a solidão e acaba sendo infinitamente ovelha, não consegue arrebanhar, não consegue tomar o cajado nas próprias mãos, quiçá a cruz que Cristo pediu que carregássemos. Deixa eu compartilhar aqui. Será o medo de errar que molda esse jeito de agir? A Noêmia pergunta. Não deveria existir um medo de errar, mas uma certeza. Nós vamos errar. E qual o problema nisso? Quem chegou onde chegou sem errar? Esses caras nas Olimpíadas aí que correm 200 metros, 400 metros com barreira, será que eles nunca tropeçaram na barreira e passaram vergonha? Esses caras que fazem natação para lá e para cá, eles nunca se afogaram? O indivíduo que hoje está lá fazendo uma palestra para 10 mil pessoas sem gaguejar, ele nunca tremeu? Errou, cometeu erros. Todas as pessoas que estão em cargos bons cometeram erros, passaram vergonha, passaram ridículo e souberam lidar com isso, ressignificar essa dor e transformá-la em motivação. Então, eu, Vitor, não tenho medo de errar, porque eu tenho a certeza que eu vou errar. Tendo a certeza que eu vou errar, eu absorvo aquilo onde eu acertei, absorvo aquilo onde eu errei e tento modificar. E aí na próxima eu erro em outra coisa, que eu não tinha nem percebido que existia. E aí nós vamos crescendo. Agora, quem foi que colocou isso? Alguém compartilhou isso aqui, ó. A Cristina, ó. Não se colocar e arriscar é mais fácil. Com certeza que é mais fácil. Com certeza. E eu lembro que é um pensamento tão óbvio que chega a ser constrangedor, mas eu fazia personal trainer, tive que parar por conta de lesão, mas quando eu fazia personal trainer, em dado momento a desmotivação me tocou. Eu tinha muito peso para perder e a desmotivação me tocou. E eu falei pro meu instrutor, bom, depois que eu entrei na academia, meu joelho arrebentou, meu ombro arrebentou, eu sinto dor toda hora, tá? Eu tento fazer as coisas por mim mesmo, mas meu corpo não responde, só fica se machucando. Quando eu não fazia atividade física era bem melhor, eu não tinha essas lesões. E aí ele me mostrou isso aí. Justamente, você não tinha as lesões porque não fazia nada. Como é que você vai lesionar alguma coisa que você não põe à prova? Só pondo à prova é que as lesões vão aparecer. E aí você vai moldando o seu treino, vai diminuindo carga aqui, aumentando ali, até que você consiga chegar onde quer. E para o psicológico não é diferente. Quem não busca terapia, quem não busca autoconhecimento, sofre muito menos do que quem busca. Só que quem busca sofre para se libertar. E o outro que não busca não sofre porque aceitou a própria prisão. Está naquela síndrome de Estocolmo. Está preso, está num cativeiro, foi sequestrado e já começa a querer mudar a cor da parede, já quer mudar a moldura da porta, porque se acostumou a viver no cativeiro. Acostumou com o chefe dizendo o que ele deve fazer toda hora, acostumou com a mãe se colocando sempre como prioridade, acostumou com a esposa ou com o marido gritando no ouvido e não consegue mais se libertar disso. Sente até culpa quando falha com o outro. Essas são pessoas que ainda não são conscientes de si mesmas. Então a responsabilidade pode ser deferida desde quando é delegada por uma autoridade ou lei, a fim de ser cumprido o estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Essa é a mais comum encontrada em toda parte. Aqui, obviamente, está referindo principalmente à questão da justiça, da legalidade, mas vejam, quando é delegada por uma autoridade ou lei,
Quer dizer, são coisas distintas. Cumprindo um estatuto que estabelece e caracteriza os valores e compromissos a serem considerados. Portanto, isso também se aplica à sua casa. Tá? Você é um pai de família, você é uma mãe de família, você é uma autoridade e dentro do seu lar existe um estatuto de valores. Tá? Aqui dentro dessa casa ninguém fuma, ou então aqui dentro dessa casa ninguém dorme até meio-dia, ninguém sai depois das 11 da noite. Isso é uma autoridade que pode ser deferida, né? Você consegue pedir que as pessoas respondam a isso. E por que eu estou trazendo para este contexto? Porque essa responsabilidade é sua. Se você está sendo tirano, autoritário, não está sendo democrático no seu próprio lar e depois fica reclamando do governo que não é democrático ou que é democrático demais, tem que tomar cuidado com isso, porque aí você está enxergando o cisco no olho do outro e não está enxergando a trave no próprio. A responsabilidade que você tem pela forma como governa, primeiro, o seu próprio corpo, depois o seu núcleo familiar e depois as pessoas que se agregam socialmente, ela é extremamente grande, quanto mais consciente você for disso. Se você tem consciência de que estamos aqui para nos reparar, regenerar, e que um filho vem para um espírito para que ele o ajude a se construir, e ao invés de construir o seu filho, você está moldando ele como se fosse um animalzinho de estimação para fazer as suas vontades, para ir pegar o jornal, pegar o seu chinelo, você é responsável por isso. Não vai conseguir não pagar por essa responsabilidade. Então, é ficar atento nessas pequenas coisas. Eu sou responsável por esse corpo aqui. Se eu desencarnar com as artérias todas entupidas de gordura de picanha, eu vou pagar por isso. Tá? E não é só, na próxima vida eu vou vir cardíaco. Não é isso, não. Tem um discurso, tem um diálogo, tem uma conversa. Eu vou ter que olhar para mim mesmo e falar, por que eu fiz isso? Por que eu entupi minha corrente sanguínea de açúcar? Por que eu não fiz atividade física nenhuma? Por que eu me enchi de doença sexualmente transmissível? Por que eu morri num acidente de carro a 200 km por hora? Por quê? Porque se eu for consciente de todas essas coisas, a minha pena aumenta de acordo com o nível da consciência. É só para deixar isso claro. Tá? Um homem-bomba, tá? Um homem-bomba, um muçulmano, um homem-bomba que se explode pelo Deus dele, tá? Ele é menos responsável por essa própria morte do que um reencarnacionista que estudou todos os processos e desencarna num acidente de carro a 200 por hora. E desencarna com o pulmão arrebentado de câncer porque fumou a vida inteira, sabendo que isso faria mal a ele. Porque aquele indivíduo não é consciente do plano espiritual. Ele acredita que fazendo aquilo ele está agradando a Deus e será premiado. Mas eu não. Eu sei do plano espiritual. Eu conheço as responsabilidades. Eu sei os planos que tem lá. Então eu estou colocando peso demais nas costas do meu filho, oprimindo meu marido ou minha esposa, desviando dinheiro do meu trabalho. Eu vou ser responsabilizado por isso de forma extremamente grandiosa. Continuando. Além dela, existe aquela que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Então aqui nós temos a responsabilidade que é delegada, tá, por uma lei, e também tem aquela responsabilidade que é conquistada pelo amadurecimento psicológico, pela conscientização inerente às experiências resultantes da evolução. Então, cada vez que você dá um passo em direção a aprender algo, você se torna responsável por aquele conhecimento. Pronto. Isso que eu falei aqui, você já não pode desouvir. Não dá mais para você não ter ouvido. Então, agora você se torna responsável por isso. Né? Não porque o Vitor está falando, mas porque você está buscando respostas. O cigarro vai começar a ficar mais pesado, a gordura da picanha vai ficar um pouco mais desgostosa, e aí cada um vai se identificando com aquilo onde comete um excesso e não vai mais tendo prazer naquilo à medida que se torna consciente, porque esse prazer vai sendo substituído por culpa. Ele está ali tendo uma indigestão que antes era legal, eu vou na churrascaria para dar prejuízo mesmo, eu quero ter que abrir a calça para aguentar respirar. E aí a hora que ele está passando por aquilo, ele pensa, por que eu estou fazendo isso com o meu corpo? Por que eu estou arrebentando, né, colocando uma sobrecarga para o meu intestino? Por que eu estou fazendo isso com o meu estômago?
Por que eu estou colocando o meu corpo para funcionar de forma tão pesada se eu vou precisar dele até o fim da minha vida? E aí o indivíduo começa, então, a produzir uma mudança que não é... Ele não precisa emagrecer porque ele precisa estar magro para usar sunga no verão. Ele precisa emagrecer porque ele não quer punir o corpo dele com a compulsão dele. Ele não quer punir o veículo que o leva a executar as coisas. Todo o prazer que você teve na sua vida, você deve ao seu corpo. Os abraços que você recebeu, os prêmios, as entrevistas de emprego, o filho teu que nasceu, teu corpo permitiu isso tudo. E por que castigá-lo? Com tanto sódio, com tanto sal, com tanto açúcar, com tanto sol, né? São todas essas questões que começam a pesar porque nós vamos nos tornando conscientes de que somos responsáveis por isso aqui, que isso aqui o corpo nos é alugado, emprestado e está a nosso serviço, tá? Não a nossa escravidão, né? Ele nos serve, mas também devemos pensar em de vez em quando fazer alguma coisa por ele, né? Que seja uma atividade física mínima, uma caminhadinha, um alongamento, comer uma coisinha mais leve de vez em quando para ele dar uma relaxada e poder se reestruturar, não ficar entupindo ele de remédio sempre que ele reclama, essas coisas que eu sempre falo aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. A Luciane perguntou se não deve deixar os membros fumarem em casa. A lei dentro de um lar é cada um faz como quiser. Não existe como o Vitor dizer, na sua casa, não. Tá? Só que existe uma lei e essa lei tem que ser seguida. A lei é deferida pelas autoridades da casa. Se você é a dona da casa e tem pessoas que fumam, mas você não quer que fumem, então que fumem do lado de fora, que fumem antes de entrar em casa, mas existe um direito. A questão aqui é que existe esta consciência. Se você deixa as pessoas fumarem dentro da sua casa e depois desencarna porque foi uma fumante passiva, você é responsável por isso e não vítima. Você sabe que o fumante passivo também adoece, não só o fumante ativo. Então, se você adoecer como fumante passivo porque não conseguiu impor um limite e não conseguiu se fazer respeitar pela sua autoridade, você é responsável pelo seu adoecimento também. Então, só para concluir, isso tudo que nós estamos aprendendo aqui abre a nossa mente, expande a nossa mente em relação ao que estamos vendo, mas também nos torna mais responsável. Se você não quer desconfortos relacionados à responsabilidade, à culpa, a ter que fazer mudanças de hábito, então feche esse estudo, não abre nenhum outro, não abra nenhum livro, liga a televisão e põe lá nos canais abertos e fica assistindo, que a chance de você absorver alguma coisa que vá te fazer levar a reflexão é menor. Tem coisa boa lá, não é só coisa ruim, não. Mas se você vai abrir um livro de Emmanuel, se você vai abrir uma Bíblia, se você vai assistir uma palestra, se você vai fazer uma pós-graduação, esteja preparado, esteja preparada para mudanças. Você não vai mais conseguir ser a mesma pessoa. E se as pessoas que estão te cercando não mudarem também, pode ser que vocês não consigam mais conversar. Quantos casamentos terminam porque a pessoa começou a fazer faculdade, porque a pessoa foi para o primeiro emprego, ela vai se relacionando com coisas, ela vai expandindo a mente, ela volta para casa e cada vez o marido dela é uma pessoa mais desinteressante. Era o amor da vida dela, ela foi para a faculdade e assistiu uma aula. Poxa, meu marido faz isso. Poxa, eu também tinha esse direito. Aí ela começa a chegar em casa e ver que o marido, nossa, mas ele é cheio de defeito, e vai desinteressando. Propõe a ele, vamos mudar, eu aprendi certas coisas. Esses conhecimentos aí não servem para nada. Sempre vivi desse jeito. E aí o diálogo começa a não existir e em dado momento vai acabando, tá? Então vai haver mudança natural pelo crescimento. Aqui uma nota do expositor. No livro O Caminho dos Sonhos, de Marie-Louise von Franz, no capítulo 19, Sonhos de uma Vida, ela escreve o seguinte: você nasce homem ou mulher, branco ou chinesa, neste lugar e não naquele, nesta família e não em outra. Há um padrão dado, mas também uma certa margem de liberdade. Podemos assim dizer que, embora haja uma certa predestinação, ela não é absoluta.
Podemos alterá-las compreendendo o padrão de nossa vida e, portanto, evitando certas consequências negativas. Podemos conferir-lhe um aspecto relativamente mais positivo. Tá? Aqui a consequência está com trema, mas foi um erro de digitação, de não ter apagado. O que a Marie-Louise está colocando aqui? Né? Ela foi questionada sobre essa questão da terapia, né? E ela disse o seguinte: se nós tivéssemos que seguir padrões, não haveria necessidade de terapia. Se toda mulher tem que ser submissa, se todo homem tem que ser machão, se todo negro tem que ser isso, se todo branco tem que ser aquilo, então não haveria necessidade de terapia. Bastaria seguir esses padrões, que é isso que eu coloquei de manter-se na condição de ovelha, né? Ao invés de começar a assumir a condição de pastor. E aí ela nos diz o seguinte: há um padrão dado, sim, tá? Não existe um ocasional. Nós não vamos falar assim, o Vitor vai nascer lá no pé do morro, lá na favela, e vamos ver alguém aqui. E o Ademir Mota vai nascer lá em Alphaville, filho de um milionário. É natural que as nossas experiências sejam diferentes. Se eu nasço negro no pé da favela, a viatura da polícia passando ao meu lado já olha diferente para mim do que vai olhar para ele. E isso não tem nada a ver com a minha personalidade e não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. Tá? Existe um preconceito de várias ordens. Se uma mulher está andando na rua e ela é atraente, os homens mexem com ela. Isso, aquilo, ou lá em casa, ou não sei o quê. Estes mesmos homens que mexem com ela vão andando na rua, aí se deparam com um homossexual, e esse homossexual mexe com eles, igualzinho eles fizeram com a mulher, aí eles vão lá e dão porrada no cara. Então aí me explica, onde está esse padrão formado então? Por que o indivíduo não consegue aceitar? Porque existe diferença sim. Não é a mesma coisa para mulher, não é a mesma coisa para negro, e não é porque é negro, é porque estamos no Brasil. Naturalmente, em países onde as pessoas são negras, é mais difícil para o branco. Então, fica esse processo. Na China é difícil para o branco, é difícil para o negro, e para o chinês é difícil aqui. Olha, o chinês já fala, olha lá o pastel de flango. Quer dizer, tem um preconceito, tem uma questão envolvida aí, que o indivíduo não consegue se desligar daquilo. Eu não sei como está hoje, né? Mas na época que eu estudava, toda sala que tinha um japonês, um descendente de japonês, quer dizer, o bisavô dele é japonês. O indivíduo nem sabe direito onde fica o Japão. Nunca foi para lá, nem pretende ir, mas o apelido é sempre japonês. Ninguém me chamava de italiano, mas o japonês, ele é sempre o japonês. E o negro era sempre o negão. Então, é natural que existe um padrão e que esse padrão serve para que nós possamos trabalhar certas questões. Eu vou ter que lidar com preconceitos, porque eu sou gordo, porque eu sou magro demais, porque eu sou muito alto, porque eu sou anão. E isso é uma coisa que eu não tenho como fugir, tá? É padronizado, é pré-determinado. Mas, apesar disso, e é aí que a Marie-Louise von Franz entra genialmente, que embora haja essa predestinação, ela não é absoluta. Podemos alterá-las compreendendo o padrão da nossa vida, ou seja, tornando-nos conscientes da nossa vida. Aqui o padrão, ó. E, portanto, evitando certas consequências negativas. Podemos conferir-lhe um aspecto relativamente mais positivo. Eu tenho que me tornar consciente dos padrões da minha vida para que eu possa modificá-la. E aí eu não vou entender, mas eu sofro porque eu sou negro, eu queria ver se você fosse negro. E tem o Obama, presidente dos Estados Unidos, negro. Mas e se eu fosse mulher? E tem a Dilma, presidente do Brasil, mulher. E se eu fosse, eu não tive condições de estudar. O Lula foi presidente do Brasil sem estudar. Quer dizer, onde que está a resposta? A resposta está no que eu faço daquilo que o meio me permitiu. Mas para isso eu tenho que entender quais são os meus padrões. O meu padrão é sempre chegar na metade do caminho e desistir. O meu padrão é sempre desistir antes de começar. O meu padrão é sempre passar a perna nos outros quando eu tenho a chance. Quando eu me torno consciente do meu padrão, aí eu consigo modificá-lo e posso alterar isso que seria um destino, né? um pré-determinismo, e eu altero aquilo e modifico o que seria de mim. Consigo fazer coisas positivas com aquilo que me foi dado. A Elissa, que tem descendência alemã, fala aqui, ó, eu sempre era alemã nazista.
Quer dizer, o que a Elissa tem a ver com o nazismo, né? Hoje, nessa realidade. Então não adianta falar que é fácil. E não adianta falar que é igual para todos, tá? Os nossos direitos, em tese, são iguais, mas não é bem assim. Tá? O indivíduo rouba um pacote de bolacha e está na cadeia. O outro atropela um cara na calçada, mata o cara e está solto por aí. Fica o critério de cada um pensar por quê, né? Continuando no livro. Muitas vezes a responsabilidade, que se torna atributo do caráter moral do indivíduo, faz grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso seu portador se atenha à letra ou ao limite do estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada do ponto de vista da compreensão. Então vejam, muitas vezes, quer dizer, não fique pensando que isso acontece só com você e não fique pensando que isso vai acontecer só uma vez na sua vida. Isso acontece muito. A responsabilidade, que se torna atributo do caráter moral do indivíduo, faz grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser, caso seu portador se atenha à letra ou ao limite estabelecido, sem examinar a necessidade que lhe é apresentada do ponto de vista da compreensão. E aqui nós temos, por exemplo, algumas religiões ou pessoas que entendem, religiosas ou não, que impõem limites, e isso não pode fazer. Então nós temos várias pessoas que ficam falando, os homossexuais estão errados, está na Bíblia. Tá na Bíblia, em Levítico. Em Levítico também está escrito que você não pode ter tatuagem no seu corpo, que a mulher quando está menstruada tem que ficar 9 dias ou 7 dias, eu não me lembro, afastada do convívio com todas as pessoas e ninguém pode tocar nela, não pode comer animais com os pés fendidos, e aí quem fica querendo crucificar os homossexuais são os indivíduos cheios de tatuagem que ficam lá comendo porco, lagosta e reclamando da vida. Onde fica o critério para isso aí? Então, quando o indivíduo entende e considera aquele fator moral como algo muito pesado, ele se culpa. Eu já tive contato com muitas pessoas que pedem ajuda por conta da masturbação. Elas se masturbam e sentem muita culpa por fazer isso. Eu não podia fazer isso, é um erro muito grave, eu sou um espírito inferior. Então, nossa, eu tomei uma cerveja, eu fumei um cigarro. Então, e fica pesado o ambiente para aquela pessoa. Por quê? Porque ela levou ao pé da letra. Tá? É natural que nós saibamos o que nós não podemos fazer, mas é natural também que nós não vamos nos tornar santos da noite para o dia. É um processo de consciência. Eu fumo 30 cigarros por dia, por que eu fumo 30? Começa por aí. Por quê? Por que eu preciso trair a minha esposa? Por que eu fico mentindo para não ter que ir trabalhar? Ou quando ninguém está vendo, eu finjo que vou ao banheiro e fico lá no celular. Por que eu faço isso? Por que eu estou sabotando o emprego que me acolheu quando eu estava desempregado? Por quê? Tem um motivo. E se você fizer uma análise profunda, em terapia isso fica mais fácil naturalmente. Mas se você buscar essa análise, você vai conseguir entender por que faz isso. Entendendo por que faz isso, pode substituir esse comportamento por outro momentaneamente, até que esse venha a não existir mais. E aí você consegue parar de fumar, e aí você consegue parar de procrastinar no trabalho, você consegue colocar disciplina nas suas coisas. Da noite para o dia, não. Nem a compreensão e a conscientização é da noite para o dia, nem a modificação do comportamento. Mas a única certeza que temos é que se não houver consciência, o comportamento não vai se modificar. No Evangelho segundo o Espiritismo, aqui uma nota do expositor, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, temos a seguinte frase: a vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Tá? A vida é difícil, bem o sei. É isso, eles estão nos dizendo, é difícil, não é fácil, não é com você. Não foi você a pessoa escolhida para sofrer mais do que os outros. Você é a pessoa que está sofrendo o que plantou.
E os outros estão sofrendo o que plantaram. Ninguém mostra o que está sofrendo de verdade. Ninguém coloca no Facebook ou no Instagram a tragédia. Ninguém coloca o filho chorando e falando: olha só, deu uma surra no meu filho, estou arrependido. Coloca o filho brincando sorridente. Ninguém faz essas coisas, tá? Mas todos têm um sofrimento. Todos estão passando por uma dificuldade. E essas 1000 bagatelas, assim, tem uma frase que diz que ninguém tropeça em pedra grande. Nós tropeçamos nas pequenas. Na pedra grande, você desvia. A pequena não, você não presta atenção nela. Essas 1000 bagatelas são as pequenas coisas. Você no trânsito, a conta que você não consegue pagar, você se pegando seduzido pela pessoa com quem você trabalha, e aí você briga em casa. E essas pequenas coisas somadas começam a nos machucar, produzem uma ferida grandiosa. Mas quando nos damos conta, não sabemos de onde vem a ferida. Eu tô triste, mas eu não sei por quê. Minha vida tá ótima, realmente, porque a pedra não é grande. Seria mais fácil definir a tua tristeza se você tivesse sido diagnosticado com câncer, com HIV, com depressão, se o teu filho tivesse sofrido um acidente grave. Aí seria fácil saber o motivo por que você está sofrendo. Quando você não sabe por que está sofrendo, é porque são pequenas coisas que somadas causaram um dano maior. E a essência disso está em não se afastar dessas coisas, mas perceber que elas têm um ponto em comum. Esse ponto em comum está no nosso self. Eu repito os meus comportamentos. Do mesmo jeito que eu sou no meu trabalho, eu sou em casa, eu sou com os meus amigos, tem algumas coisas que se repetem. Quando eu identifico esse padrão e eu modifico esse padrão, aí o trabalho não me incomoda mais, os amigos não me incomodam mais, só que algumas pessoas ficam arrumando o externo. Seria a mesma coisa que você está com infiltramento na sua casa e ao invés de trocar o encanamento, você pinta a parede. Você vai ficar o resto da vida pintando a parede até uma hora que ela vai cair. O indivíduo que troca o encanamento, que chama um especialista, que tem calma, que planeja o orçamento para pôr um encanamento bom, esse indivíduo não vai mais ter problema com encanamento. E algumas pessoas querem recursos rápidos, né? Vai lá por R$30, joga um búzios para ela, acende uma vela, faz um trabalho, eu vou conquistar a pessoa que eu quero amar, eu vou dar um dinheiro para você, você me coloca naquele emprego. Essas pessoas não têm conexão, só estão pintando a fachada da casa e de uma hora para outra, aos olhos dos outros, irão desmoronar. Isso não sou eu falando, é uma lógica sensata para qualquer pessoa que aplique a inteligência. Opa, deixa eu colocar aqui. Boa noite, Tânia. Chegou atrasada? Falou que chegou atrasada, mas chegou. É o trânsito, eu sei como é. Vitor, parei de fumar e agora estou cheio de esperança em tudo. Está tudo mais fácil. Sérgio Teixeira. O Sérgio, para quem não sabe, é um cara que anima a galera quando entra aqui. Tá uma pessoa muito para cima, muito positiva. E se ele fala que está cheio de esperança, eu acredito que está mesmo. Parabéns por ter conseguido parar de fumar, né? Espero aí que consiga sustentar esse novo hábito, que é o hábito de não fumar, que se torne um vício também, né? Não fumar se torne seu novo vício. Continuando em Joana. Graças à conceituação de responsabilidade, criminosos de guerra e servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens na desincumbência das infelizes tarefas e que estavam sujeitos a imposições mais altas que deveriam atender. E essa é uma pergunta que se fala muito. Guerra, hoje nós não temos tanta guerra aqui no Brasil, né? Mas nós vivemos em meio a uma guerra civil. Ao invés da força militar aérea, naval, nós temos a rota, nós temos a ROCAM, policiais que estão sendo mortos só por serem policiais que estão sendo perseguidos, tá? Antigamente, se você falasse para um bandido, eu sou policial, o bandido corria. Agora, se você falar, sou policial, ele volta e te mata. Quer dizer, é uma guerra, tá? Só não enxerga isso quem não quer. E as forças que deveriam oprimir estão sendo oprimidas, bandido com arma melhor do que polícia. Então, como fica esse policial? Quando o policial mata um indivíduo, como é que fica espiritualmente? Essa é a questão trazida aqui no livro. Qual a responsabilidade de um cara que vai para a guerra, solta uma granada, explode uma trincheira, solta uma bomba de um avião, mata um monte de gente? Qual é a responsabilidade do soldado que entra pondo fogo na vila e matando as pessoas que ali estão? Essa é a pergunta. Se eu não posso, se eu, Vitor, matar uma pessoa
isso vai pesar tanto na minha existência, como é que fica um policial que passa a vida matando pessoas? Ou pelo menos perto de fazer isso. Então, essa é a questão levantada. Tá? Que essa responsabilidade por muitos é colocada. Eu estava cumprindo ordem. Tá? Aquele pessoal, aqueles policiais, o policial que tinha uma espada samurai e cortava a cabeça dos bandidos, né? Entra no campo da crueldade, aqui na Grande São Paulo, se eu não me engano. Então, até que ponto? Como fica para essas pessoas? Porque eles falam, eu estava cumprindo ordem. Invadam o morro e achem os traficantes. Aí, de repente, uma bala perdida matou não sei quem, matou não sei quem. Onde que fica a responsabilidade desse indivíduo nisso? É isso que nós vamos trabalhar aqui. No livro dos Espíritos, tá? Nota do expositor, no capítulo 6, na Lei da Destruição, nós temos a pergunta 749, que diz o seguinte: o homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Não, quando é constrangido pela força. Essa é a resposta. Mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim, também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Tá? Então, o homem não é responsável pelas mortes que causou porque ele foi obrigado. Se o serviço militar me chamar, eu tenho que ir. E se eu chegar lá na guerra falando, gente, eu não vou matar ninguém, eu vou resolver pela paz, eu vou morrer em 30 segundos. Alguém vai ter que morrer na guerra. Tá? E não adianta entrar lá, eu não vou lutar porque eu vou deixar que me matem. Tem que haver um processo de compreensão disso aí. Então, o que acontece? O general fala, invadam aquela cidade e não deixem ninguém vivo. Essa é a ordem, ninguém deve ficar vivo. Eu posso entrar lá atirando em todo mundo e cumprir a ordem, o que exime a minha pena, ou eu posso entrar lá e aí eu estupro a mulher, aí eu torturo a criança, aí eu ponho fogo na pessoa viva e dou risada, eu penduro o cachorro pelo rabo para o amigo acertar ele. Quer dizer, quanto menos humanidade eu apresentar na execução e quanto mais crueldade, maior a minha responsabilidade diante daquilo. Aí não adianta falar que me deram essas ordens, tá? Porque não adianta falar que eu estava cumprindo ordens. Então, mesmo no ato de tirar a vida do outro numa guerra, um policial ou isso ou aquilo, quanto mais humano ele for, melhor. Deixar o indivíduo sendo torturado, massacrado, humilhado, isso é uma pena para o torturador, para o humilhador, tá? Já foge do campo da abstenção que ele teria por estar cumprindo ordens. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos, tá? O sentimento de humanidade será levado em conta. Sim, a Fênix coloca da intenção, é nesse sentido, é a intenção. Quanto mais humano eu for. Continuando. Outros, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade, elucidando que deveriam agir conforme fizeram, ou sofreriam as consequências da desobediência. Estes outros aqui, ó, responsáveis por massacres cruéis e atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade. Quer dizer, se eu não fizesse isso, eu teria sido punido. E tem muitas pessoas que aplicam isso no conceito dentro da própria vida. Né? Eu tive que fazer isso, eu não tive outra escolha. Estava me ameaçando, estava me incomodando, eu não tive como. Tá? Pediram que eu resolvesse. Eu me envolvi numa corrupção, mas me mandaram fazer isso. Se eu não me envolvesse, eu teria sido morto, ou então eu teria sido demitida. Não justifica. Tá? Por mais que tenha simbolicamente uma arma apontada para a sua cabeça para que você execute uma função, se você tiver a opção de não executar essa função, aí você se torna responsável por executá-la. Na guerra não tem condições, mas você pode se demitir do seu emprego. Mas eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. Vai. Só que se você não fizer isso, você vai passar fome e necessidade espiritualmente, que é muito pior e dura muito mais do que uma encarnação. Aqui você vai passar uns meses desempregado, vai passar por situação de aperto, mas depois está num emprego diferente. Ficar também num relacionamento, muita adolescente se envolve, namora rapaz que usa droga, que trafica droga e ajuda ele no tráfico, porque menina nova costuma tomar menos geral da polícia, carrega
droga nas partes íntimas, nas roupas, para ajudar o namorado, achando que se não fizer isso vai perder o namorado. É responsável pelo que está fazendo, porque tem consciência de que está ajudando no tráfico, tem consciência do que o tráfico faz com a sociedade, então não deixa de ser traficante só porque está fazendo isso por amor, por medo, ou por que quer que seja. E deve haver uma forma de fugir, deve haver uma forma de enfrentamento. As leis não ajudam muito, né? Nós vemos aí pessoas que apanham do cara, faz uma denúncia, apanha de novo, faz outra denúncia e dá uma medida protetiva, né? Quer dizer, olha, o cara sai de casa para bater na mulher por ciúme, mas ele não vai fazer isso porque ela tem um papel falando que ele tem que ficar a 500 metros dela. É incoerente pensar que isso vai resolver alguma coisa. E aí algumas aparecem mortas, né? Puxa, ela tinha 4 BOs por agressão, Maria da Penha. Quem ia adivinhar que ele acabaria matando ela, né? Essa pessoa tentou. Aí essa pessoa não é responsável, tá? Mas aquelas que não conseguem se desligar, mas meu marido é rico, eu não quero voltar a ser pobre. Minha esposa é rica, eu não quero voltar a ser pobre. A vida tá mais fácil ficando com ela. Então, como todo livre-arbítrio, traz responsabilidade ficar ou esvair. Ok? Não dá para ficar culpando os outros pelos próprios erros. Continuando, mais uma nota do expositor, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 ainda, agora na pergunta 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? Resposta: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então, essa destruição é toda destruição. Tá? Eles estão falando dos animais, estão falando da caça, mas aplica isso aí na sua vida, destruindo o psicológico do seu filho, destruindo o psicológico da sua mãe, destruindo o psicológico das pessoas com quem você está, colocando culpa nos outros, manipulando os argumentos para sempre ter razão, sempre vencer o argumento. Tem pessoas que namoram outras, nunca venceram uma discussão. O cara tá errado, a mulher tá errada, eles conseguem reverter a situação, no fim quem tá pedindo desculpa é quem tá certo. Isso é responsabilidade, tá? Você tá aí gozando do privilégio de ter vencido a discussão, mas tem uma responsabilidade da destruição psicológica que você está causando, fazendo uma pessoa se sentir inferior, fazer uma pessoa temer, fazer uma pessoa não se sentir bonita, não se sentir agradável, parar de sair com os amigos, parar de usar as roupas que gosta. Isso é uma destruição psicológica. O indivíduo, isso acontece muito mais do homem para a mulher, mas tem muita mulher também que pelo ciúme acaba destruindo a moral do indivíduo, sem falar naqueles que divulgam vídeos sexuais que foram feitos na intimidade, bullying virtual. São formas de destruição psicológica sem necessidade, e a pena para ela será proporcional ao estrago causado no outro. Continuando em Joana. Nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo, de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordens sem discuti-las ou justificá-las. Isso no militar, mas como nós temos uma herança militar, nós temos duas heranças principais, a militar e a monárquica, né? Todo mundo no Brasil que é bom em alguma coisa vira rei. Pelé é o rei do futebol, a Xuxa é a rainha dos baixinhos, o rei Roberto Carlos, tudo é rei. Nós não temos reis, não temos monarquia aqui há muito tempo, mas tudo para nós é rei. E da mesma forma fica essa coisa militar, tá presa de uma autoridade que não pode ser medida. O indivíduo, ele é ninguém socialmente falando, nunca fez nada pela sociedade, se elege como deputado e aí parece intocável. As pessoas que o senhor deputado, o senhor isso, parece que não podem tocar no cara. Ele fica dirigindo um carrão, ninguém pode chegar perto dele. Se encontra o cara no shopping, não quer nem chegar perto, porque ele é um deputado. Então, isso é uma forma que nós temos de colocar uma autoridade nos outros, e acabamos nos deixando levar por isso. Autoridade em dirigente espírita, em expositor, que não pode ser questionado, que tudo que eles fazem
fazem é maravilhoso, né? Nossa, olha os trabalhos. Quem quer que seja, mesmo que a pessoa um dia chegue para mim, Vitor, você é uma pessoa maravilhosa, eu discordo, eu sou uma pessoa comum, que trabalha muito para que esse estudo fique pronto. E se esse estudo tem alguma coisa de maravilhoso, é porque o material que eu disponho para realizá-lo é maravilhoso, mas não fui eu quem escreveu esse material. Então, quando o indivíduo te coloca num patamar de distância, ele está criando uma fuga de si mesmo. Tem que questionar, sim. Tem que questionar dirigente espírita, tem que ler livro de Joana de Ângeles questionando, tem que questionar Divaldo, tem que questionar Vitor, tem que questionar todo mundo. Porque o próprio Allan Kardec questionou todos os espíritos que tentaram se comunicar com ele. Por que então ficar idolatrando seres humanos? Questionar no sentido de perguntar, é verdade isso? Mas algumas pessoas ficam seguindo como beatos, beatas, né? Se o Vitor falou isso, então deve ser verdade. Se o Divaldo falou isso, então deve ser verdade. Nós temos que questionar, temos que pôr o crivo, porque se não o fizermos, estaremos sendo irresponsáveis e novamente assumindo a condição de ovelha, tá? Produzindo, inclusive no outro, mudanças. Porque se ninguém me questiona, eu começo a achar que eu estou certo em tudo. E aí como é que eu vou crescer? É no questionamento que eu revejo meus argumentos, você podia ter alterado o seu tom de voz, aqui você falhou, você gastou demais o seu tempo, não ficou bom o seu discurso, eu discordo do que você colocou, aí eu vou revendo, vou estudar e me aprimoro. Mas não permitir que isso aconteça, primeiro no seu próprio lar, deixa teus filhos te questionarem, porque se você impedir seus filhos de questionarem vocês, eles nunca vão questionar ninguém, e aí vocês vão ter duas ovelhinhas em casa, que não vão crescer, não vão assumir cargo de liderança e não terão coragem de enfrentar o mundo para trazer certas verdades. Permita que haja o questionamento em você. Questione até suas ideias, questione suas intuições, coloque tudo a crivo. E aí você vai conseguindo ter uma noção de consciência maior de onde estão as falhas dos outros e em si mesmo. Continuando, disse que aqueles que se lhe submetem tornam-se pessoas responsáveis. Neste capítulo, incluiríamos os tímidos, os medrosos, os pusilâmines, os aproveitadores, todos são necessariamente portadores de responsabilidade. Esses que têm o ânimo que fica alterando, os pusilânimes, tá? O que isso significa? Você que não assume postura em nada, você é responsável por não assumir a postura. Você que é tímido, eu não faço palestra porque eu sou tímido. Você é responsável por não levar adiante um conhecimento que está te ajudando. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho vergonha. Você é responsável por não enfrentar a sua vergonha. Né? Não é ir lá e se expor, mas vai procurar ajuda, vai buscar saber. Tem grupos de ajuda para tudo hoje em dia. Mulheres que amam demais, neuróticos anônimos, Naranon, Alanon, amor exigente, tudo. Terapias em grupo, todo tipo de coisa. Todo mundo que se fica submisso à vontade do outro e aos próprios medos é responsável por não estar promovendo mudança na própria vida. Exatamente, a Eliane colocou que a fuga da responsabilidade nos deixa na zona de conforto. E não estamos aqui para ficar confortáveis, né? Estamos aqui para crescer, e o crescimento dói. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, a lei divina ou natural. Nota do expositor, questão número 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Tá aí. Se você está ouvindo agressão na casa do vizinho e você fica com medo disso, né? Mas também não fica atento, não faz nenhuma oração para ajudar, ou não vai lá conversar com a pessoa, está precisando de alguma ajuda. Estou falando de chamar a polícia, tá? Mas de começar a se conectar com aquelas coisas. Se você não faz alguma coisa pelo seu filho, ele está usando droga, você só dá uma surra nele, tranca ele de castigo no quarto, você é responsável pelo que vier disso. Todos nós trazemos alguma doença, alguma dependência, algum vício, todos nós. E nós estamos aqui justamente para trabalhá-los. Quando eu não faço o bem, aí alguma coisa de mal acontece pela ausência desse bem. E eu sou o responsável por essa coisa de mal que aconteceu.
E aí é interessante, né, que continua no Livro dos Espíritos, agora na 643, também capítulo 1. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Que seja abrir uma porta para uma senhora entrar no banco, que seja dar passagem para um outro carro entrar no cruzamento. São nas pequenas coisas. Dar um bom dia para uma pessoa. Porque se nós temos a pessoa vai encontrando limitações, digite Stephen Hawking lá no Google e você vai ver, né? O cara que consegue no campo da ciência trazer inúmeros conhecimentos e ele se comunica sem nem abrir a boca. Ele é praticamente um vegetal numa cadeira de rodas e ainda assim ele consegue produzir muitas coisas. Então, qual é o limite para produzir alguma coisa? Né? Então, quando o indivíduo fala, eu não consigo fazer o bem porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer o bem porque eu não tenho tempo, você é responsável por essas autoilusões e agora você está consciente disso. É isso que eu falei desde o início. Agora você já sabe que isso não é desculpa e que você está sendo responsável por não fazer alguma coisa. Que seja um trabalho voluntário, que seja uma ajuda comunitária, que seja uma ajuda dentro do teu lar, faça o bem. E naturalmente você vai colher os frutos disso. Faça o mal e você colherá os frutos disso. Então o que eles colocam aqui, ó? Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticar o bem. Quer dizer, não se trata só de fazer o mal, se trata de deixar de fazer o bem, também é uma falha, e qualquer um pode fazer o bem, só não faz o bem quem está cego pelo egoísmo. Palavras do Livro dos Espíritos. Continuando em Joano. Dessa forma, seria inculpado, porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. O que está colocando aqui? Se nós fôssemos seguir, então, esse padrão de que o indivíduo que não faz o mal está ausente da punição, Pilatos não teria nenhuma condenação, porque ele não crucificou Jesus. Ele lavou as mãos e permitiu que a crucificação ocorresse. Dessa forma, seria inculpado, porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. E aí eu trouxe aqui para encerrar, nota do expositor, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 22 ao 24. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Por isso que eu deixei aqui em negrito o inocente e o justo. Ele sabia que Jesus era justo. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele lavou as mãos para não se contaminar com aquele sangue, mas na verdade ele se contaminou com aquele sangue da mesma forma, porque não defendeu a justiça. Ele se ausentou. Então, que fique isso de ensinamento e de aprendizado, para que nós possamos nos conectar com isso. Onde eu estou me ausentando na criação dos meus filhos? Onde eu estou ausentando na saúde do meu matrimônio? Onde eu estou ausentando no crescimento da minha cidade, da sociedade, da pobreza, das pessoas carentes? Onde é que eu estou lavando as mãos e deixando que isso aí é culpa do governo, isso aí é culpa do vizinho, bem feito, ninguém mandou casar com ele, bem feito, bem feito, bem feito, tá? Então, que fique essa reflexão de que a consciência responsável é aquela que nos permite assumir a responsabilidade quando nos tornamos conscientes de alguma coisa, da gravidade que isso traz, tanto para bem quanto para mal. Ok? Semana que vem, então, continuaremos Consciência Responsável, parte 2.
Lembrando que os materiais ficam disponíveis na minha página no Facebook. A Carolina criou um grupo também no Facebook para troca de materiais. Tem um grupo também na Rede Amigo Espírita. Mas deixo aqui então meu muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês, para que possamos nos encontrar semana que vem. Obrigado à Rede Amigo Espírita pela confiança no trabalho, pelo cedimento do espaço e por tudo que tem ajudado no meu crescimento profissional, pessoal e espiritual. A vocês, muito obrigado pela companhia. Aos que estiverem aqui no estudo do Triunfo Pessoal amanhã, até amanhã. E aos que não estiverem, até terça que vem. Muita paz.